Pessoal, estou gravando este vídeo aqui para comentar o resultado das eleições deste segundo turno 2022, especialmente o resultado à presidência da República, não é? Aconteceu o que todos nós temíamos e não gostaríamos que acontecesse, né? Lula foi eleito para um mandato aí a partir do ano que vem, 2023. Podem ouvir aí uma bagunça, um barulho aqui na minha cidade, está tendo um pouco de confusão, mas se o Bolsonaro tivesse ganhado, estaria muito pior. Provavelmente eu nem conseguiria gravar esse vídeo aqui, porque a confusão estaria muito melhor. Minha cidade, mais uma vez, elegeu o Bolsonaro aí com um grande percentual de votos. Porém, no resultado geral, no cômputo geral, Lula venceu as eleições com uma margem muito apertada dos votos, como vocês puderam acompanhar. Então eu quero falar brevemente sobre os meus comentários a respeito disso, as minhas ponderações e o que eu acho que vai acontecer com o Brasil daqui para frente. Não deixe de curtir, comentar neste vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Você também pode se tornar membro patrocinador do meu trabalho, clica no botão Seja Membro aí embaixo. Dá uma força, dá uma ajuda aqui para o meu trabalho, essa produção de conteúdo que eu faço aqui no YouTube. Antes de eu falar da questão da presidência da República, que é o que todo mundo quer saber realmente, quero mencionar algo a respeito de dois pontos específicos, né? Primeiro, a minha grande decepção com estas eleições, que não tem nada a ver com a questão presidencial, mas sim com a eleição para governador aqui do meu estado. Queria muito que o Manato fosse eleito, que o Casagrande não fosse reeleito, aí, mas infelizmente ele conseguiu ser reeleito com a margem de 10% dos votos. Uma tristeza, uma lástima para o meu estado, isso sim me deixou bastante triste, bastante decepcionado. Eu queria que ele fosse derrotado, infelizmente isso aí não aconteceu, vamos ter que tolerar esse animal, esse imbecil por mais 4 anos aqui no governo do nosso estado, do nosso querido Espírito Santo. Já o segundo ponto que eu gostaria de mencionar é a respeito da vitória do Tarcísio lá em São Paulo, né? Ele passou com um trator por cima do Fernando Haddad. Fernando Haddad estava achando que era o segundo turno de 2018 novamente. No caso, lá ele perdeu para o Bolsonaro, né? Então, Tarcísio estraçalhou o Fernando Haddad nas eleições nesse segundo turno, vai ser o governador do estado de São Paulo. E aí fica aquela pergunta, né, aquele questionamento que a gente já fez no primeiro turno. O que está acontecendo com essas pesquisas eleitorais? Tinha pesquisa indicando empate, não apenas empate técnico, empate mesmo, matematicamente empatados os dois, e o Tarcísio ganhou com mais de 10% de diferença, ou algo em torno de 10% a mais de votos do que o Fernando Haddad. As pesquisas eleitorais e os erros contínuos delas são um escândalo que precisa ser investigado, precisa ser devidamente punido se for o caso, porque isso aí é realmente um escândalo, um absurdo total. Mas agora falando do resultado das eleições para presidente da República. Bem, Bolsonaro foi derrotado pelo Lula, como todos nós acompanhamos aí, por uma margem muito apertada de votos, né? Menos de 2%, se eu não estou enganado. E tudo o que o establishment conseguiu, juntando aí os poderes da grande mídia, Rede Globo, né, esses grandes canais de comunicação, juntando os poderes aí de um monte de políticos que se aliaram ao Lula nessa reta final das eleições, né, o Ciro, Simone Tebet, Marina Silva, toda essa corja, todo esse bando aí que se uniu para juntar forças com o Lula, tudo que eles conseguiram também junto, é claro, com o STF, com o TSE, com os poderes das sombras do poder estatal, tudo que esse pessoal junto conseguiu fazer, chutando o pau da barraca, puxando a corda ao seu máximo, quase estourando a corda, quase arrebentando a corda, passando por cima da Constituição, de diversas leis, de todo o senso de moralidade. O que esse pessoal conseguiu foi menos de 2% dos votos de vantagem. Então, não dá para dizer que para o establishment foi uma plena vitória essa eleição do Lula. Claro que para o Lula é uma coisa boa, para o PT é uma coisa excelente, porque se o PT perdesse essas eleições, ele iria acabar enquanto partido, né? É uma sobrevida para o PT, assim como a vitória lá no Rio Grande do Sul do Eduardo Leite, quer dizer, eu tô falando sem conferir, eu não sei se ele ganhou ou não, eu tava olhando os resultados prévios, mas isso representaria uma sobrevida para o PSDB que foi esmigalhado no restante do país, né? Mas o que eles conseguiram foi apenas isso aí, o establishment, o que eles conseguiram foi apenas isso. Então, gastaram todas as energias, todas as cargas para fazer o Lula ser eleito e com uma margem muito apertada dos votos. Ah, mas isso não faz diferença. Faz muita diferença. Por quê?
essa questão de um segundo turno tão apertado dando uma vitória para o PT nos faz lembrar da segunda eleição da Dilma Rousseff, lá em 2014, né? Claro que a Dilma não é o Lula. Lula tem muito mais poder, muito mais desenvoltura política do que a Dilma Rousseff. Porém, as coisas não são tão diferentes assim em relação àquela época lá. Com a diferença de que o Aécio Neves não tinha o apoio que o Bolsonaro tem hoje. E o Aécio Neves não fez um Congresso Nacional como o Bolsonaro fez. O Aécio Neves não fez tantos governadores aí como o Bolsonaro fez também. Então existe todo um poder político aí no Congresso Nacional, né, o poder legislativo, aliado a diversos governadores que vão atuar contra o Lula. Isso por si só já é algo muito importante, algo muito relevante. E contra todos esses partidários de Bolsonaro que foram eleitos na onda do bolsonarismo, o TSE e o STF não podem fazer muitas coisas. Eles podem agir contra um ou outro, sim, mas se eles abusarem muito, a coisa vai ficar feia, vai ficar estranha. E esse é um ponto também muito importante a respeito da atuação desses poderes. Eles podem continuar agindo da forma como eles estão agindo agora? Sim, eles até podem, mas eu acredito que eles não vão fazer isso. Por quê? Porque isso causa uma ruptura institucional. Eles esticaram a corda, esticaram, tensionaram ela até o máximo que foi possível, ultrapassaram todos os limites, foram muito além do que já havia sido tentado até hoje. E a corda não estourou, acabou não estourando. Será que eles vão pagar para ver e puxar a corda ainda mais? Eu acho pouco provável. Eles conseguiram o que eles queriam fazer, que é impedir o retorno de Bolsonaro ao poder e colocar alguém mais favorável ao establishment ali. Porém, na minha concepção, na minha opinião, o Lula não é um fim em si próprio, ele é uma ferramenta do sistema, ainda mais hoje em dia. Ele não ganhou igual ele ganhou no passado, com uma margem muito grande de votos. Ele ganhou por pouco e tendo todo esse aparato por trás de si, o empurrando, o jogando para frente. O Lula agora está muito mais velho e ele tem muito menos apoios políticos do que ele já teve no passado. O establishment sabe que o Lula não representa um poder tão grande agora e ele está muito enfraquecido, sai muito enfraquecido dessas eleições. A própria esquerda como um todo já tinha percebido isso no primeiro turno. Eles esperavam que o Lula estivesse muito à frente do Bolsonaro. E a proximidade entre os dois, percentual, né, de votos, demonstrou para esse pessoal que a coisa não era tão fácil assim. E se você olha o percentual de votos agora no segundo turno, a diferença foi ainda menor, o que significa que mais gente apoiou o Bolsonaro do que apoiou o Lula, assim, percentualmente, né? Proporcionalmente falando, o que significa que, sim, de fato, Lula terá grandes dificuldades para governar. E aí, será que o sistema, o Deep State, né, o Estado profundo, o establishment estatal, midiático, será que todos eles vão comprar a defesa do Lula caso ele sofra algum tipo de processo de impeachment, por exemplo, ou pressões por parte do Poder Legislativo, caso ele não consiga governar tão à esquerda quanto ele conseguiria? Provavelmente não, porque seria talvez uma batalha perdida. Porque o que decide no final das contas o impeachment, por exemplo, ou a governabilidade de um presidente, ainda que ele não seja destituído, é o apoio popular. E vocês sabem muito bem que um percentual muito grande das pessoas que votaram em Lula não tem posição política, não tem apoio político, elas não vão para a rua para defender o Lula, como não foram em todo esse período aí. Todas as passeatas do Lula, tudo isso flopou terrivelmente. Já em relação ao Bolsonaro, as pessoas iam para a rua para apoiar o Bolsonaro, né? Os eleitores do Bolsonaro são muito mais apoiadores dele do que os eleitores do Lula. Não dá para dizer que os eleitores do Lula aí, vamos botar aí, 50% dos eleitores do Lula são apoiadores dele, provavelmente muito menos que isso. Então, dificilmente nós veremos nas ruas um apoio grande ao Lula, mas é bem possível que nós vejamos uma oposição a ele cada vez maior por parte da população, especialmente se ele começar a fazer algumas medidas econômicas desastradas, né? Porque as pessoas que votaram no Lula, grande parte delas não tem um conhecimento econômico muito grande, ao contrário dos eleitores do Bolsonaro que tem, né, que são oposição ao Lula atualmente. Então, existe essa questão aí que eu duvido muito que o establishment vai comprar a briga do Lula caso ele sofra fortes oposições.
igual eles fizeram nas eleições. Eles conseguiram o que queriam, que é colocar o Lula no poder, evitar que o Bolsonaro fosse reeleito. Fizeram de tudo para conseguir isso e conseguiram por uma margem muito pequena. Então eles sabem que a condição deles é muito frágil. E, além disso, o vice do Lula é o Geraldo Alckmin, né? Então vocês sabem, a Dilma foi derrubada lá por um impeachment no seu segundo mandato, a gente sabe disso, né? E o establishment não fez nada para defender ela. O Lula foi preso, o establishment também não fez nada, deixou ele ser preso. O Deep State não agiu para evitar isso, para se proteger. Como diz aquela frase lá no Tropa de Elite 2, né? O sistema dá a mão para salvar o braço, né? E é assim mesmo que acontece. Eles não teriam problemas em fazer isso com o Lula novamente. Então, naquela época lá, colocaram o Michel Temer, né, como vice da Dilma, ele assumiu o poder. E o Michel Temer faz parte do sistema, ele está embrenhado no sistema há muito tempo, tanto que foi ele que indicou o Alexandre de Moraes, que é o grande vilão dessa história, aquele que capitaneou todas as ações na tentativa de fazer valer a eleição do Lula, né, de viabilizar a eleição do Lula e prejudicar a eleição do Bolsonaro. Então, se hoje temos um Alexandre de Moraes no TSE e no STF prejudicando o Bolsonaro de uma forma inconstitucional, de uma forma ilegal e, acima de tudo, imoral, nós devemos isso ao Michel Temer. Então, o Geraldo Alckmin é muito parecido nesse sentido com o Michel Temer. Ele é um cara do sistema, ele é um cara aí da velha política. Não seria um grande problema derrubar o Lula para colocar ele no lugar, né? Então, eu acho que o Lula não vai ter muito apoio do establishment agora que ele foi eleito. Fizeram o que combinaram com ele. Combinaram assim, vamos te soltar, vamos te colocar lá, vamos boicotar o seu adversário para que você vença, mas depois tome cuidado com o que você vai fazer. Então eu acho que o governo do Lula vai ser mais ou menos nesse sentido aí, sabendo que ele vai ter que pisar em ovos. Não acharia estranho, inclusive, que ele tomasse algumas medidas contra o programa de governo dele para preservar um pouco da sua própria governabilidade no começo aí de mandato. Agora, no geral, para o libertarianismo, para o movimento da liberdade, a eleição do Lula é favorável, é positiva, né? Como a gente gosta de dizer, ninguém trouxe tanta gente para o libertarianismo no Brasil quanto a Dilma Rousseff, né? Não foi nenhum influencer libertário, não foi um youtuber, né? Não foi nenhum site, foi a própria Dilma Rousseff que fez isso. Então, temos tudo para trazer mais gente para o libertarianismo neste novo mandato do Lula, né? E aquela questão, a informação descentralizada fez muito por essa eleição, né? Nós estávamos aqui contra todo o establishment, todo o Estado, o aparato estatal, as grandes mídias, nós batemos de frente e quase empatamos essa eleição aí. Não tenha dúvidas que em 2026, se a gente continuar nesse caminho, se a gente continuar fazendo o nosso trabalho certinho, a nossa lição de casa, nós vamos estar muito mais fortes lá na frente. Não tenha dúvidas, porque esse é o caminho natural, esse é o rumo natural das coisas. Então, temos que continuar trabalhando o libertarianismo e aproveitando essa oportunidade agora de ter um governo de esquerda no poder, que a gente pode mostrar em tempo real as consequências das ações desastrosas desse governo. É claro que eu preciso frisar aqui, não estou torcendo para o fracasso do PT. Definitivamente, eu quero que o Brasil seja cada vez melhor, cada vez mais pujante do ponto de vista econômico e as pessoas sejam cada vez mais ricas. Eu não quero que o Lula fracasse para que o meu discurso seja validado. Claro que não. A gente sabe o que o Lula vai querer fazer, a gente sabe o que isso geralmente acarreta, né? Mas isso não significa que eu queira o fracasso do Brasil e a pobreza do Brasil. Continuarei sempre como católico, como cristão, rezando pelo meu país, rezando para que ele seja cada vez melhor, um país cada vez melhor para se viver. Enquanto católico, digo também que nós católicos precisamos fazer a nossa lição de casa. Muito católico ainda votou no Lula, o Lula teve muito apoio na Igreja Católica também, padres e bispos. Temos que pressionar as autoridades eclesiásticas que se posicionaram favoravelmente ao Lula. Isso é um absurdo que não pode ser tolerado. E nos nossos grupos de igreja, aí nos nossos círculos, vamos cada vez mais difundir o fato de que o Lula não combina com o cristianismo. Ele, pelo contrário, ele fala tudo exatamente ao oposto do evangelho. Fala e faz, né? Então nós católicos temos que fazer a nossa lição de casa um pouco mais, fomos fracos nesse sentido aí. E por fim eu preciso dizer que a direita precisa ser mais inteligente, mais estratégica. Muitos erros bobos foram cometidos, especialmente nessa reta final, né? Lá atrás a gente sabe que a direita chutou o pau da barraca totalmente, traíram Bolsonaro, fizeram todo o escarcéu assim que foram eleitos, né? Uma coisa vergonhosa, lastimável.
favorável. Eu acredito que isso não vai acontecer dessa vez, porque o eleitorado de direita puniu muito severamente e corretamente as pessoas que agiram assim lá no passado, né? Então ninguém vai ser doido de ficar fazendo esse tipo de trairagem novamente, porque sabe que vai condenar a sua própria carreira política, Joyce Hasselmann que o diga, não é? Mas eu acho que a direita tem que ser mais inteligente, mais estratégica, né? Utilizando aí as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Nós temos que ter uma estratégia para enfrentar os nossos adversários políticos, porque o que aconteceu aí com Roberto Jefferson, o que aconteceu com a Carla Zambelli agora, recentemente aí, né? E até mesmo aquele pronunciamento lá a respeito da questão das rádios, não tiveram um bom resultado para a direita, né? Para a eleição do Bolsonaro. Podem até ter prejudicado. Então a direita ainda está caindo muito nos esquemas, nas jogadas da esquerda. Precisamos ser mais conscientes das jogadas, das estratégias de esquerda, da esquerda, para nós não cairmos nela e sabemos até jogá-las contra os próprios políticos da esquerda, utilizá-las ao nosso favor. Então, para as próximas eleições, daqui a 2 anos para prefeito e vereador, daqui a 4 anos para presidente da República, temos que ser mais inteligentes, mais espertos, nos precaver mais das provocações da esquerda para não cairmos nela. Porque, de fato, pode-se dizer que a campanha do Bolsonaro foi prejudicada por muitos erros da própria direita, né? Mas esse vídeo tá ficando muito comprido, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai ser do Brasil daqui para frente, nos próximos 4 anos? Uma completa tragédia? Você acha que o Lula vai ter poder para governar como ele governou no passado, ou ele vai ter muito mais dificuldade dessa vez? Colabore com o nosso debate, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!